Opa, chegamos, galera! Sejam bem-vindos. Estamos começando nossa aula de média aritmética simples e ponderada. São as duas médias que aparecem na prova do Enem, tá, pessoal? São só essas duas aqui que aparecem, então a gente precisa saber muito bem, porque além delas aparecerem, elas aparecem muito, né? A frequência disso daqui na prova é absurda. Nessa aula aqui, pessoal, a gente vai falar sobre esses dois tipos, tá? E tem duas, né? Eu gosto de falar que tem duas ferramentas que são muito importantes para a prova de matemática do Enem, porque você usa elas em muitas questões. Quais ferramentas são essas? A primeira é média, que é o que nós vamos ver aqui. E a segunda é regra de 3, também se usa demais na prova. E a boa notícia é que eu fiz um vídeo de regra de 3, né? E ele tá aqui no canal, eu vou deixar no i de interação aqui, né? Vai aparecer ali em cima para você. Clica, deixa carregando ali numa outra aba e aí depois você vai lá e assiste, porque também é muito importante. Pois bem, gente, vamos lá. Vamos começar aqui com mão na massa, né? As nossas aulas aqui, você sabe, elas são bem mão na massa, tá bom? Calcule o que se pede. Uma família é composta por 5 pessoas. As idades dessas pessoas são: o pai tem 40 anos, a mãe 42, a primeira filha 10, a segunda filha 7 e a terceira filha 1 ano. Qual é a média de idade dessas filhas, né? Dessas filhas não, da família. Então, a média de idade dessas 5 pessoas, basicamente essa é a pergunta. Pessoal, cálculo de média é muito simples. O que você vai fazer? Você vai somar tudo, ou seja, você vai somar as idades de todas essas pessoas. Tá? Então 40 mais 42, mais 10, mais 7, mais 1. E depois que você somar, você vai dividir isso pelo número de elementos, pelo número de pessoas nessa família. São 5 pessoas, né? Então a gente divide por 5. Ó, vou escrever aqui para a gente ficar com isso em mente, tá? Então, primeiro passo, você soma tudo, tá? Isso é importante. E depois você divide pelo número de dados, pelo número de elementos que compõem essa média, né? Nesse caso são 5, então você divide por 5. Vamos lá. Agora, fazendo essa soma aqui, o que eu encontro? Pessoal, ó, 7 mais 1 dá 8, né? O 8 completa bem com o 42 aqui para dar 50. Eu gosto de fazer soma assim, né? Daí eu vou completando e vai ficando mais fácil. 50 mais 40 dá 90, mais 10 dá 100. Lembra que a soma você pode fazer na ordem que você quiser. Eu posso somar esse com esse, eu posso somar esse com esse. A ordem você que escolhe. 100 dividido por 5 dá 20. Então a média de idades dessa família é 20 anos. Certo, gente? 20 anos. Eu ainda não pedi, eu vou pedir agora. Essa aula aqui, gente, ela faz parte de uma série de aulas que eu tô fazendo aqui, que eu tô postando, né? Essas aulas, elas ficam normalmente com 20 a 25 minutos de duração. Aulas importantíssimas pro Enem. Tópicos que com certeza estarão com muita frequência na prova. Então, eu peço que você deixe uma curtida nesse vídeo, caso você tenha se interessado por esse projeto, porque realmente eu tô fazendo isso para você que vai fazer o Enem. Então, se está sendo de uma ajuda boa, deixa o gostei aí. E se você quer sugerir pautas para os próximos vídeos, né? Porque eu sempre tenho que decidir qual que vai ser o tema da aula da semana. Então, se você quiser, você pode comentar aqui embaixo que eu posso fazer uma aula com o tema que você sugerir, beleza? É isso, tá, gente? Não deixa de receber esses conteúdos aqui, que eles são realmente muito valiosos para a prova de matemática do Enem. Inclusive, se você ainda não é inscrito, clica aqui para se inscrever. A gente está chegando nos 13 mil. Eu tenho certeza que com esse vídeo aqui a gente vai bater os 13 mil. Então, inscreva-se aí para a gente chegar nesta marca maravilhosa. Beleza, pessoal? Então vamos lá, vamos para a letra B agora. Diz assim, ó. Uma empresa tem seu faturamento mensal conforme listado em milhões de reais, né? Então, o faturamento em janeiro foi 6 milhões, em fevereiro foi 10 milhões, em março foi 3 milhões. Qual deverá ser o faturamento de abril para que a média do faturamento dos 4 meses, né, de janeiro até abril, seja igual a 7 milhões de reais? Pessoal, esse formato de pergunta aqui é muito comum no Enem, tá? Ele te dá uma média que ele deu, né? A média que ele deu foi 7. E ele fala assim, quanto que tem que ser o faturamento em abril
tá? Para que a média desses faturamentos seja igual a 7. Então eu vou dizer que o faturamento em abril foi X. Eu não conheço, né? Quando eu não conheço alguma coisa na matemática, eu posso chamar de X. Lembra como é que faz o cálculo de uma média, né? E essas duas médias, a que a gente já fez e a que a gente está fazendo agora, são médias simples, né? Depois a gente vai ver o que é a média ponderada. Essas aqui são as simples. Ó, eu vou somar tudo, lembra? Esse é o primeiro passo. 6 mais 10 mais 3. Ih, professor, mas abril, eu não sei que número é abril aqui. Você vai escrever X, você vai somar isso tudo e vai dividir pela quantidade de dados. Quantos dados nós temos aqui? Quantos meses são? São 4 meses, né? Divide por 4. Isso tudo é igual à nossa média. E essa eu sei que tem que ser 7. Então eu venho aqui e escrevo esse 7. Pessoal, o que eu tenho agora, né? Eu posso até dar uma facilitada na nossa vida aqui, fazendo essa soma aqui, né? 6 mais 10 dá 16, mais 3 dá 19. Então, reescrevendo, fica assim, ó. Dividido por 4, igual a 7. Fica desse jeitinho aqui. Isso aqui, pessoal, é uma equação. É uma equação de primeiro grau. Como é que eu posso resolver? Eu posso passar esse 4 que está dividindo aqui, multiplicando o 7. Que vai ficar assim, ó, 19 mais x igual a 4 vezes 7. 4 vezes 7, gente, é 28. Então isso daqui é 19 mais x igual a 28. Ora, que número que eu tenho que somar o 19 para dar 28? Né? Quanto que vale o x aqui? Ele tem que valer exatamente 9, né? 19 mais 9 vai dar 28. Então, pessoal, o faturamento em abril tem que ser 9 milhões de reais para que a gente consiga uma média igual a 7 ali no finalzinho. Certo? Pessoal, essa é a lógica da questão, tá? É simplesmente você fazer isso. E isso cai muito no Enem, então fiquem atentos, porque esse padrãozinho aqui, ele se repete com frequência. Tem um macetezinho, tá? Esse macete é muito útil em várias questões e vai fazer você ganhar tempo. Olha só. O macete é para você usar em média de 2 termos, tá? Pessoal, quando você quer tirar a média de 2 termos, é muito fácil. Porque a média vai ser o número que está bem no meio, né? O número que está bem no meio. Como assim, professor? Olha lá. Digamos que eu queira fazer a média entre 2,55 e 2,57. Eu poderia fazer aquele procedimento, somar tudo, né? Nesse caso são apenas 2 termos, e dividir pelo número de termos. Só que não é necessário fazer isso aqui tudo, gente. Quando você tem apenas 2 termos, você pode pensar o seguinte, ó. 2,55 e 2,57. Quem que é o número que está bem no meio desses dois carinhas aqui? Gente, não é o 2,56? Sim, né? Ele fica exatamente a 0,01 unidade desse aqui e a 0,01 unidade desse aqui. Então ele está bem no meio. Essa é a média, tá, gente? Se você tem dois números, a média entre os dois é o que tiver bem no meio. Quer mais um exemplo? Eu te dou. Olha lá. 108 e 112. Quem que está bem no meio, gente? Do 108 e do 112. Não é o 110 que está bem no meio aqui? Ele não está 2 unidades desse cara e 2 unidades desse? Então é isso, né, gente? O 110 é a média desses dois termos, tá? Isso daqui ajuda bastante a ganhar tempo, tá, pessoal? Tem gente que não se liga muito disso, então agora você já sabe. Você pode aproveitar isso para as questões que você for fazer. Agora a gente vai falar sobre uma outra coisinha, né? Que é a média aritmética ponderada. Pessoal, qual que é a maior dificuldade dos alunos com a média ponderada? É o fato de a questão não dizer que é uma média ponderada. Então você tem que descobrir que aquilo ali é uma média ponderada. Como que você vai descobrir que a questão é de média ponderada e não de média simples? Eu vou te mostrar agora. Em um escritório, existem 15 funcionários. Me acompanha nesse raciocínio aqui que vai ser bem bacana. As idades dos funcionários estão aqui na tabela. Tá? Então, ó, 22 anos nós temos 5 pessoas, 30 anos nós temos 1 pessoa, 40 anos nós temos 3 pessoas e por aí vai, né? Todas as idades estão aqui na tabela. Qual a média de idades desse escritório?
Se você fosse pensar lá pela média simples, tá? E se engana quem acha que não dá para fazer pela média simples. Dá sim. Como é que ficaria essa questão fazendo por média simples? Ó, você tem 5 pessoas, né? Eu vou desenhar 5 cabeças aqui, ó. 5 pessoas que têm 22 anos, né? Então essa daqui tem 22, essa tem 22, essa também, essa também, essa também. Aí você tem uma pessoa que tem 30 anos, vamos escrever aqui. Beleza. E por aí vai, né? Se você quisesse fazer a média, você teria que fazer o quê, né? Somar tudo. Então vamos lá, ó. Nós temos o 22 mais o 22 mais o 22. Ele aparece 5 vezes, né? Desenhei 5 vezes aqui. Aí o 30 aparece uma vez só, então eu vou copiar o 30 só uma vez. Agora o 40 aparece 3 vezes, né? São 3 pessoas que têm 40 anos nessa empresa. Soma 3 vezes o 40 e continua somando. Gente, se você fizer isso, né? Você vai conseguir chegar na resposta. Só que olha só o tamanho que vai ficar isso daqui. E você vai dividir aqui por quanto? Pelo número de elementos, né? O número de pessoas que você está somando. Aqui tem 5 pessoas, aqui tem mais uma. O total de pessoas era 15, lembra? Então você vai fazer isso daqui. Só que a média ponderada, gente, ela chega para fazer o quê? Ela chega para a gente não precisar fazer toda essa soma. A média ponderada diz o seguinte, ó, são 5 pessoas que têm 22 anos, então você vai pegar esse 22 aqui e vai multiplicar por 5. Não é a mesma coisa? Somar o 22 5 vezes não é a mesma coisa que fazer ele vezes 5? É a mesma coisa, né, gente? Ó, o 30 vai uma vez só, então você multiplica ele por 1. O 40 vai 3 vezes, multiplica ele por 3. O 45 vai 4 vezes, multiplica por 4. O 50 vai 2 vezes, multiplica por 2. Isso tudo você divide por 15. Agora eu vou te mostrar qual que é a lógica disso daqui. Gente, a média ponderada, ela tem um peso, tá? Essa é a diferença da simples para a ponderada. A ponderada tem um peso. Quem que é o peso nesse caso? É a quantidade. Nem sempre a questão vai falar a palavra peso, então você precisa entender o que é um peso, tá? O que é um peso, gente, nesse caso aqui? É quantas pessoas de cada idade tem. Ai, professor, eu nunca sei identificar o peso. Depois eu vou te dar um macete que você nunca mais vai ter esse problema, tá bom? Mas antes eu quero te mostrar o procedimento. Olha só como é que faz para calcular a média ponderada. Você pega a idade e multiplica pelo peso daquela idade. Pega a idade e multiplica pelo peso daquela idade. Faz isso com todas as linhas da tabela e depois divide por 15, que é exatamente a soma dos pesos. Tá? É a soma dos pesos. Então, média ponderada é assim. Multiplica idade por quantidade, né? Idade por peso, e depois divide pela soma dos pesos. Pessoal, vamos fazer essa conta? Ó, 22 vezes 5 dá 110, aqui dá 30, aqui, depois dá 120, aqui dá 180, aqui dá 100, tudo isso dividido por 15. Ó, como é que vai ficar isso daqui? 140, 260, 440, 540, dividido por 15. Quanto é que dá 540 dividido por 15? Vou pedir uma licença para você para fazer essa conta aqui. 540 dividido por 15. Vai caber 3 vezes, que vai ficar 45 aqui, né? Aí vai sobrar 9, vai baixar o 0 e vai dar exatamente 6 vezes, que dá 90. E aí nós temos a nossa média, então, né? É 36 anos a média de idades desse escritório. Beleza? Essa é a média de idade. Pessoal, qual que é o macete para você descobrir sempre qual que é o peso? Pensa comigo aqui. O que a questão está pedindo? Está pedindo a média do quê? Média do que está pedindo? De idades, né? Nós temos 2 colunas na tabela. Uma delas é idade, a outra é quantidade. Se ele pede a média da idade, o peso, pessoal, é sempre a outra coluna. Tá? Se ele está pedindo média da idade, então o peso é a coluna da quantidade. Certo? É sempre assim. Se ele pede a média de idade, então o peso só pode ser a outra coluna, que é a das quantidades, tá bom?
Às vezes a questão vai dizer, né? Ah, tal idade tem peso tal. Aí fica muito mais fácil, né? Pode ser que ele use a palavra frequência também, né? Que é um sinônimo para o peso. Mas se ele não usar essas palavras aqui, você pode se virar usando esse macete que eu te contei agora. Tá bom? Quer ver uma aplicação desse macete? Aqui nós temos, tá, gente? Só antes da gente resolver essa questão aqui, lembra, esse macete que eu dei é o típico macete que trava o aluno, né? Antes dele saber o macete, ele trava, ele não sabe qual que é a coluna que tem que usar como peso e ele acaba perdendo a questão, que vale bastante na prova, por não saber isso. Esses tipos de macete, pessoal, são estratégias que eu ensino para os meus alunos para que eles consigam realmente vencer essas pequenas dificuldades e, além de conseguir resolver mais questões, resolvem as questões de forma mais rápida, né? Não fica quebrando a cabeça ali o que é o peso. Não, usa o macete e toca a ficha. Para você que quer estudar comigo, que quer estudar pelo meu curso, pela minha plataforma, o domínio da matemática, saiba que lá dentro tem um módulo só de macetes, tá? Eu chamo aquele módulo de curso de macetes, porque eu te ensino macete de operação básica, macete de como usar estratégias para resolver questões usando as alternativas, né? Quando você não sabe resolver a questão. Macete de porcentagem, macete de fração, macete de potência, tem lá macete para todos os gostos, tá, gente? Então, é um dos grandes bônus aí do curso Domínio da Matemática, além de, claro, ter toda a matemática do Enem. Se você quer ficar mais por dentro de o que inclui esse curso, o primeiro link aqui da descrição vai te levar para a página onde tem tudo explicadinho, tá bom? Beleza, beleza pura. Vamos resolver essa questão agora. Uma pesquisadora entrevistou 100 pessoas e registrou quantas vezes cada pessoa se exercitava por semana e verificou que nenhuma se exercitava mais do que 4 vezes. Os resultados estão aqui no gráfico. Qual é a média do número de vezes por semana que essas pessoas se exercitam? Pessoal, olha só. 0 vezes, 45 pessoas. Uma vez, uma pessoa. 2 vezes por semana, 9 pessoas. 3 vezes, 30 pessoas. 4 vezes, 15 pessoas. Qual que é a ideia dessa questão? Primeiro, tem 2 colunas, né? Então, tudo me leva a entender que isso daqui é uma questão de média ponderada. Tá? Se tem 2 colunas numéricas, a questão é de ponderada. Ah, professor, 3 colunas. 3 colunas não vai ter. Ponderada. Tá, mas o que é o peso? Agora vamos usar um macete. Ele está perguntando o que, gente? Média do número de vezes por semana que eles se exercitam, né? Número de vezes. A média é do número de vezes. Então, o peso é a outra coluna. É o número de pessoas. Tá, gente? O peso é número de pessoas. Certo? Muito bem. Agora a gente vai para a conta. Como é que faz média ponderada? Ó, vou escrever aqui, média. Como é que a gente vai fazer essa média? Vai multiplicar o número de vezes, né, por semana que eles fazem exercício pelo número de pessoas, que é o peso, tá? 1 vezes 1, 2 vezes 9, 3 vezes 30 e 4 vezes 15, tá? Por que é tão importante saber qual que é o peso? Porque aqui embaixo você coloca a soma dos pesos, né? Então você tem que pegar a soma certa. Quanto que é a soma dos pesos aqui, pessoal? Ó, o peso é essa coluna aqui, né? A gente sabe que são 100 pessoas que foram entrevistadas, então essa soma aqui dá 100. Não precisa nem fazer a soma, né? Eu sei que vai dar 100. Então, aqui eu coloco a soma dos pesos, que é 100. Vamos fazer essa conta agora. Olha lá, 0 vezes 45 dá 0. Aqui dá 1. Aqui dá 18. Aqui dá 90. E aqui dá 40. Opa, 60, né? Aqui dá 60. Beleza. Quanto que dá essa soma, gente? Ó, 1 mais 18 dá 19, né? 19 mais 90 dá 109. 109 mais 60 dá 169, que nós vamos dividir por 100, né? Dividir por 100 é só pegar a vírgula que estaria aqui e voltar ela 2 casinhas, vai ficar 1,69. Então, em média, pessoal, essas pessoas fazem exercício 1,69 vezes por semana. Tá? É assim que resolve essa questão. Uma questão típica também de aparecer na prova de matemática do Enem, tá, gente? Esse tipo de questão aqui é muito comum. Então a gente precisa estar bem ligado. Certo, gente? Eu vou deixar aqui uma
outra aula, né? Na verdade, 2 outros vídeos que você pode assistir agora para continuar os seus estudos e também o botão aqui para você se inscrever nesse canal. Eu recomendo que você não só se inscreva, mas também coloque a notificação de vídeos novos, né? Clica no famoso sininho, porque ali, toda vez que eu mandar uma aula nova aqui para o canal, você vai saber em primeira mão e você já vai poder assistir na frente de todo mundo. Beleza? Então é isso, um abraço e até o próximo vídeo.